eles sabem se colocar no lugar do outro, têm empatia, não tem maldade no geral. Olá, sejam todos muito bem-vindos ao nosso vídeo de tarô. Para quem não me conhece, meu nome é Mayara, eu sou astróloga e taróloga. E hoje o assunto desse vídeo, você já está vendo aí no título, teve algumas dicas ao longo dos últimos posts aqui no YouTube, no Instagram, algumas pessoas acertaram, que é um vídeo sobre a corte de copas. Esse pessoal aqui, gente, que é muito gente boa. E assim como eu conversei com vocês sobre a corte de espadas, né, que a gente falou um pouquinho sobre a corte no geral, quais características eles têm em comum, e depois a gente falou um a um sobre a personalidade deles. Vamos fazer assim também. E o que esses quatro aqui têm em comum é que, como eu falei já no começo de cara, eles são muito gente boa. Por quê? Porque eles são sensíveis, eles sabem se colocar no lugar do outro, eles têm empatia, eles sentem realmente aquilo que a outra pessoa está tentando expressar. Eles não têm maldade no geral, a gente vai entender que tem alguns pontos aqui que podem ser um pouco controversos com relação a eles, mas maldade, intenção de fazer mal, eles não têm genuinamente, pelo menos não eles em essência, né? Para quem usa o método europeu, vai depender do arcano maior que tiver junto, mas em essência esse pessoal aqui quer o melhor para os outros, são pessoas tolerantes. Se você erra com eles e você conversa, eles vão tentar olhar o seu lado, mesmo que na teoria você não esteja certo ou certa. Então aqui já começa uma linha tênue, porque essa galera às vezes pode ultrapassar o limite e esquecer de si mesmo, de si mesma, pelo sentimento. Por exemplo, alguém sacaneia um deles aqui, eles olham, todos eles, tá, gente? Eles têm essa essência de olhar e pensar assim, ah não, mas fulano não estava num bom momento, mas fulano teve esse ou aquele motivo. Então, principalmente se forem assuntos mais sérios, quando você for representado por um desses aqui, avalie se você não está sendo tolerante até demais, porque o lado positivo é essa tolerância, essa capacidade de compreender, essa bondade. Isso tudo é muito legal, é uma galera muito generosa, sabe? Mas eles podem acabar se prejudicando por essa bondade, né? Assim como tudo nessa vida, que tem um lado mais positivo e um lado mais negativo. O complicado é que aqui, às vezes, eles, em nome do amor, da alegria, da cumplicidade, enfim, de manter a política da boa vizinhança, de manter um ambiente agradável, eles acabam fingindo que tá tudo bem, eles acabam esquecendo, tolerando certas coisas que nem sempre são toleráveis, tá bem? E outro ponto complicadinho é que eles não são lá os mais racionais do tarô, muito pelo contrário, não são os que mais usam o cérebro, eu preciso dizer. Então, se em alguma situação é necessário mais razão, se for trabalho, algum projeto muito específico que vai demandar análise, percepção daquilo que é palpável, daquilo que realmente está acontecendo, e você vem representado com algum deles aqui, analise se você não está se deixando levar demais por idealizações, se você não está saindo muito da realidade, porque a realidade não é também a melhor prática dessa galera aqui. Independente de como esteja o cenário, eles têm uma fé enorme de que as coisas vão se melhorar, assim. Então, por um lado, são aquelas pessoas que às vezes parece até que nasceram com o bumbum virado para a lua, porque são tão otimistas que às vezes as coisas viram a seu favor. Mas, por outro lado, são aquelas pessoas que o negócio tá pegando e eles ficam naquela sensação de imagina, vai melhorar, uns mais, outros menos, a gente vai conversar sobre isso. Eles têm mais aquela coisa de ir pelo emocional, se eu quero isso daqui, não interessa, em algum momento isso aqui vai se resolver. Como você já deve imaginar, a gente conversou sobre o rei lá na corte de espadas, o rei até que tem esse poder de resolver as coisas, todos os reis têm em si essa capacidade, mas a gente vai conversar mais a fundo sobre ele, em especial o Rei de Copas, e você vai ver o quanto ir pelo emocional às vezes é prejudicial com essa galera aqui. Se você tem um amigo assim, você quer saber se ele tá sendo maldoso, se ele tá fazendo alguma sacanagem de propósito, não. Esse pessoal peca muito mais por não perceber. De verdade, gente, aqui é real, tá? Por não perceber que tá fazendo algo errado do que por fazer por maldade. São pessoas que vão tentar fazer de tudo para quem tá em volta deles ficar feliz, ficar confortável. Não é aquela pessoa que você vai ver te falando coisas duras. Muito pelo contrário, eles são muito amáveis na expressão, no jeito de se comunicarem.
às vezes podem ser tidos um pouco como sonsos, né? Porque mesmo numa situação mais desagradável, eles continuam mantendo aquele otimismo, não têm vontade de competir, muito pelo contrário. O lado mais complicado deles é uma certa irresponsabilidade. Essa galera aqui com o louco, por exemplo, em alguma situação específica, se vem na mente de alguém, pode ter certeza que a pessoa não está pensando nem um pouco, não está racionalizando, não está levando em consideração o que está na frente dela, tá bem? Então é um pouquinho perigoso nesse sentido. Não são as pessoas que vão usar mais o racional, não são os mais espertos do tarô também, mesmo o rei já é um pouco mais esperto, mas ele peca assim quando algo estimula os sentimentos dele. Por exemplo, se ele quer muito uma coisa, o racional dele já fica em segundo plano também, ele peca um pouquinho nesse sentido também. Mas vamos lá falar deles separadamente e vocês vão vendo como que cada um vai se comportando nesse sentido. Primeiro de todos é o Pajem de Copas. Gente, essa figurinha aqui é o mais gente boa do tarô, assim, o mais ingênuo. Esse aqui é bobinho, sabe? Então, se você numa situação está representado por isso aqui e já tentaram te alertar que você não está vendo as coisas como elas realmente são, que você está sendo passado para trás de alguma maneira, poxa, vale a pena você analisar. E você pode estar se perguntando, né? Às vezes o Pajem de Copas vem com o diabo. Você vê que as motivações internas, e o ser humano é muito complexo, gente, não cabe a nós julgar, elas não são de maldade, mas a pessoa acaba, sei lá, tendo algum apego. Por exemplo, o diabo com o Pajem de Copas nos sentimentos, é um sentimento de apego, mas você vê que tem uma vontade genuína ali no meio também, sabe? O pajem, ele sempre dá um quê de ingenuidade na situação, mesmo que ela seja um pouco mais complicada, mesmo que a pessoa acabe sendo muito controversa, a gente vê que no fundo, existe uma criança muito bondosa, amável e que só quer realmente ser amada, sabe? Não que isso justifique certos atos, mas é só para você compreender melhor como funciona a cabeça do outro e também se compreender, né? Quando você é representado pelo Pajem de Copas. Esse aqui, como eu falei, é o que mais pode ser passado para trás. Ele, se você quer saber se alguém em uma situação armou pra você ou alguma coisa assim, gente, o Pajem de Copas é mais fácil alguém ter armado pra ele, pra armar pra cima de você, do que qualquer outra coisa. Só que é o que eu falei, o pajem, eu expliquei isso lá na Corte de Espadas, né? É uma criança. Agora você imagina uma criança com o sentimento exposto aqui, ó, sabe? Então é aquela pessoa que vai falar do sentimento sem pensar, porque os pajens falam de comunicação, vai se abrir, nem todo mundo merece que a gente se abra dessa maneira. É um livrinho aberto, às vezes fala até demais, se entrega muito, é um alvo fácil de pessoas que queiram tirar alguma coisa dele ou dela, porque ele deixa muito claro aquilo que ele ama, aquilo que ele quer, quais são seus pontos fracos. Se não fala com as palavras, deixa muito claro quais são as intenções. É uma pessoa muito transparente, só que é uma pessoa que se leva muito por aquilo que satisfaz. É uma criança, né? Como eu falei, é uma pessoa que é facilmente comprada, querendo ou não. Como é que eu vou dizer isso? Vai dar a impressão que ele tem uma índole duvidável. Não é isso. Mas é que o Pajem de Copas, se você tem na sua mão um objeto de desejo dele, ele não vai pensar tanto. É uma pessoa pura mesmo, se a gente puder colocar assim. Ele sonha, ele fala o que ele sonha, é aquela pessoa que fica falando o que vai fazer, só que nem sempre quer dizer que ela realmente vai fazer. Não é para confiar muito nele no sentido de, não é que ele tá mentindo, ele realmente quer aquilo. Mas sei lá, a pessoa tá fazendo muitos planos com você e vem de Pajem de Copas, vale a pena analisar o quanto é só falar, sabe? O quanto é só tá sonhando, tá no devaneio lá. Depois nós temos o Cavaleiro de Copas. Esse daqui, gente, ele já sabe um pouquinho mais da vida, ele já não é tão ingênuo assim. No sentido positivo, ele mostra sorte, aquelas pessoas que acabam se movimentando por aquilo que sentem, seguem a intuição. Se a situação ela é muito mais de intuição, muito mais de fé, ele é uma boa representação. Agora, se é algo mais prático, se você precisa entregar um trabalho, se você precisa passar numa prova, por ele não ser muito racional, às vezes ele acaba andando em círculos. Então, em algumas situações, ele pode ter até uma jogada de sorte, se for alguma coisa que não exija tanto da cabeça da pessoa se planejar. Gente, isso aqui, planejamento no Cavaleiro de Copas, vale a pena você reavaliar. Aonde você está sonhando demais e sendo pouco prático, aonde você está se jogando demais, porque o pajem, ele fala muito, o cavaleiro chega a agir, mas quando a gente não tem pelo menos um plano, pelo menos uma, né,
é trabalho, é uma coisa que você precisa entregar, é um resultado que você precisa ter. A chance de você andar em círculos é enorme. Da mesma maneira, se alguém vem de cavaleiro de copas para você, saiba que a pessoa está sim sendo sincera com as intenções dela. A pessoa fala assim, eu vou te levar para viajar, eu vou fazer e acontecer com você e tudo mais, etc. Ele até se movimenta para falar com você sobre isso, faz algumas coisas legais com você, mas ele não tem esse planejamento. Na hora do vamos ver, ele pode não cumprir com o que prometeu. Então, eu vou repetir que o cavaleiro, ele não é lá o mais confiável, assim como o pajem de copas, não por maldade, mas é porque ele pode falar ali no momento que ele está sentindo, mas amanhã ele já pode estar sentindo outra coisa. Uma pessoa que vai muito pelo sentimento, se é uma coisa que precisa de análise, de observação, de planejamento, poxa, esse aqui é complicado. Ele é muito volúvel, esse cara aqui, gente, muito volúvel. Se vem nos sentimentos, aí tudo bem, aí é uma boa representação, mas a personalidade do cavaleiro de copas, quando ele vem na mente de alguém, nas intenções, na maneira de alguém agir, poxa, não espera muita coisa dele aqui não. Ele até pode fazer algumas coisas, né? Como eu falei, porque o cavaleiro tem movimentação ao contrário do pajem. O pajem também tem um pouquinho de movimentação, mas é muito pouquinho, sabe? Ele não tem força. É uma criança, como eu falei, né? Ele não vai a longas distâncias naquilo que ele sonha, assim. O cavaleiro de copas até pode realizar algumas coisas, mas enquanto ele tá focando naquilo. Então, vamos supor, ele quer muito fazer uma coisa X, ele vai com tudo. Só que a chance dele perder o foco, a chance dele fazer diferente do que deveria ser feito, a chance dele não conseguir cumprir prazo, a chance dele se perder no meio do caminho, ela é muito grande, tá bem? Porque copas, como eu falei, não é lá o melhor para usar o cérebro, análise, enfim. Um romântico incurável, é aquela pessoa que você vê que cada hora tá num lugar, cada hora tá fazendo uma coisa diferente, aí tá numa situação e tá sonhando com outra, quando você vê ele tá nessa outra, e de repente ele já tá sonhando com outra coisa. É uma pessoa que não para quieta num lugar só, mas ele é a alma da festa. Se você precisa de alguém para curtir, se você quer alguém para ter bons momentos só, gente, o cavaleiro de copas, ele é muito criativo e ele vai usar dessa criatividade para criar situações legais, pelo menos se ele estiver empolgado com aquilo. Então você pode ter certeza, uma pessoa está empolgada para fazer uma comemoração, para te oferecer algo legal, assim, que ele está criando, que use a criatividade dele, mas que não precise de prazo, nem análise, nem planejamento. Esse aqui é sensacional, como eu falei, a alma da festa, animado, otimista, alegre, para tirar as pessoas da tristeza, para, enfim, sabe, para criar situações que a pessoa esqueça pelo menos um momento de alguma coisa que não tá legal. Cavaleiro de copas é sinistro nisso. Assim como o pajem, né? O pajem também é criativo. Se você quer só realmente um momento alegre, eles são muito bons. Agora, a rainha de copas, como eu expliquei lá na corte de espadas, as rainhas são administração, manutenção, elas não têm tanto movimento igual os cavaleiros e os reis, elas são aquela coisa de ver o que eu posso fazer com o que eu tenho. Mas você imagina, eu acabei de dizer que copas não é lá o melhor naipe para análise, para administração, para percepção daquilo que está acontecendo à nossa volta. Como que isso se dá na rainha, gente? Você tá vendo? Ela tá até de cabecinha baixa aqui, ó. É uma pessoa que acaba se entregando demais a esse otimismo que a gente conversou e não agindo. Sempre quando ela representa a gente em alguma situação, mostra que a gente está preso em alguma coisa que a gente não resolve, né? Porque copas tem essa essência de, depois eu resolvo, e essa coisa de, não, eu consigo lidar com isso daqui, mas não tem necessariamente nenhuma certeza, nada que seja palpável e que mostre que realmente ela pode lidar com isso. E nisso ela vai protelando, nisso o tempo vai passando. Ela não fala o que ela pensa, ela não fala o que ela sente, ela não fala o que ela planeja, mas ela tem ali dentro da cabecinha dela o que ela quer. Só que é sempre copas, é sempre o sentimento. Então, são situações onde você pode jurar que está sendo razoável, que está percebendo as coisas, mas não tá bem, gente? Tudo que a gente é representado pela rainha de copas, que precisa realmente de uma ação, tem um prazo, como eu falei,
vale a pena analisar se você não está deixando para lá e inclusive não está se enganando pelos seus motivos, né? A rainha, ela arruma desculpas. Lembra que eu falei que essa galera tem mania de arrumar desculpas até pro erro dos outros? Pensa bem, ela fica arrumando desculpas. Não, mas eu vou resolver. Ela tem uma energia mais parada, ela tá sentadinha aqui no troninho dela, né? Com as perninhas cruzadas, fechadinha, né? Isso que mostra uma pessoa fechada, que não fala sobre nada. Mas o lado positivo é que ela é uma mãezona, assim, ela é a nutridora, ela é aquela pessoa que cuida de você, que se preocupa, quer ver o seu bem. Ela tem um tom amável para lidar com os outros, né? É uma pessoa que vai te acolher, vai te abraçar, vai te compreender. Mas não é lá a melhor pessoa para te falar as verdades, até porque, como eu falei, ela não se abre nem sobre si mesma, quem dirá sobre os outros. Então, às vezes, você está precisando de um puxão de orelha, de um alerta, não conte muito com ela que não. Não é por maldade, tá, gente? É porque ela pode estar sofrendo, ela pode estar se incomodando em alguma situação, mas ela não vai se abrir por algum motivo, sabe? Por algum motivo ela sente que se abrir é pior. Se ela sentir que algo que ela diga pode te machucar ou te prejudicar, gente, ela vira um túmulo. Ela realmente, aí que ela não fala mesmo, sabe? Então, se alguém vem representado por ela, saiba que não é por maldade, mas provavelmente tem alguma coisa que ela deveria expressar para você, mas ela não está expressando. Às vezes por preocupação, por achar que ela pode resolver depois. Eu vou dar um exemplo bem prático aqui, tá? Vamos supor que você trabalhe com alguém que veio de rainha de copas na situação. E essa pessoa precisa que você se apresse para entregar o trabalho no prazo. Ela não vai falar sobre, sabe? Ela não vai tentar ver com você um jeito de resolver. Ela vai assim, não, vai resolver. E ela acaba se prejudicando pelos outros por isso, né? Porque ela não se impõe, tá bem, gente? Essa rainha aqui nunca se impõe. Tem alguns tarôs onde a copa tá até fechada, tem até uma tampa diferente na rainha de copas, né? Por isso, porque ela tampa os sentimentos dela, ela não fala sobre eles, ela tem muito medo dos outros se magoarem, dos outros se sentirem desconfortáveis com alguma coisa. É o fim para ela sentir que ela deixou alguém desconfortável em alguma coisa. Acaba, assim como a rainha de espadas, em determinados aspectos sendo vista como falsa, porque diferente da rainha de espadas, tá, gente? A rainha de espadas faz de propósito, faz para não colocar o dela na reta, mas é porque por uma questão de estratégia. Perceba que espadas é estratégia. Essa aqui não, é por puro sentimento, por puro sensação de que, eu não quero prejudicar ninguém, eu não quero que ninguém fique mal. Ela é a rainha da abnegação. Essa capacidade que ela tem de amar o outro, às vezes ela não tem de amar a si mesma. Poxa, se ela não coloca um limite no outro, às vezes é até falta de amor próprio mesmo, né? Então é uma pessoa que não consegue olhar muito para os próprios limites, enquanto olha muito o dos outros. Você não pense que é só por causa disso também não, porque copas mostra que ela também tem interesse na situação. Então vamos lá, às vezes ela não quer machucar o outro, por quê? Porque ela ama o outro e quer estar perto do outro. Lembra que as rainhas são administração, manutenção, elas não gostam muito de abrir mão de alguma coisa. Então eu não quero abrir mão da minha paz, né? Então eu também não quero machucar o outro. Perceba que não é igual a rainha de espadas, que é estratégica e faz às vezes até por maldade ou às vezes por política, diplomacia, enfim. Mas ela também tem medo de perder alguma coisa. Ela sente que de repente sendo mais direta, ela pode perder alguma coisa, às vezes até a própria paz, pode ser isso também, porque copas é muito essa coisa de buscar o conforto, né? Essa galera que tem uma séria dificuldade de sair da zona de conforto ou tem a dificuldade de sair de uma zona de conforto e não entrar numa outra, né? Porque copas também é satisfação. Então, situações que sejam muito urgentes, é legal ficar de olho nela, tá bem, gente? Basicamente é isso. Se vocês tiverem alguma dúvida, é só deixar nos comentários. E nós temos o nosso querido Rei de Copas, que inclusive foi protagonista de uma pegadinha que eu postei uma vez aqui nos shorts, porque o Rei de Copas, ele é totalmente hedonista. Então é um lado que o pessoal esquece. Ele é aquela pessoa, eu quero te ver bem e eu vou correr mundos e fundos, fazer de um tudo para você estar bem. Mas, se o meu objeto de desejo, se a minha vontade deixar de estar aqui e ser algo lá do outro lado do mundo, eu não penso duas vezes em sair daqui e ir lá para o outro lado do mundo, mesmo que isso signifique você sofrer. Então você percebe que tem essa preocupação com o sentimento, assim como todos os personagens de copas,
Mas quando é o dele que está em jogo, quando é o sentimento dele, a satisfação dele, ele já, opa, peraí, então calma aí. É eu ou ele? É eu ou ela? É o meu prazer ou o dela ou o dele? Opa, então é o meu. Esse é um lado do rei que o pessoal esquece muito. Ele também não é lá o mais esperto no sentido de racionalizar, ele também não é lá o mais inteligente, ele vai muito pelos sentimentos também. O erro dele aqui é que se alguém pega ele pelo prazer, pela satisfação de alguma maneira, nossa, essa pessoa tem tudo aqui com ele. Né? E ele tem poder para resolver as coisas porque ele é um rei. Lembra? Eu expliquei lá na Corte de Espadas que os reis eles têm poder para resolver aquilo que eles querem resolver. Então, se tem uma pessoa que percebe algo que ele gosta, que tem alguma coisa que é objeto de desejo dele, ele usa esse poder que ele tem para ter esse objeto e não vai pensar duas vezes. Então ele pode acabar, assim como o pajem, ficando na mão de outra pessoa, por motivos diferentes um pouco, né? Mas sim, ele acaba se prendendo. Calcanhar de Aquiles, né, do rei de copas são os desejos, os prazeres. Então, assim, é uma pessoa que se bobear, tanto que quando vem no financeiro, esse querido aqui, ó, o cavaleiro de copas e o rei de copas, são pessoas que podem acabar gastando mais do que o necessário, o rei ainda mais, porque além de tudo ele tem poder, mostra alguém que tem poder para conquistar alguma coisa financeiramente falando, né, se for o caso. Vamos supor que tem uma torre com o rei de copas. No financeiro, o financeiro tá complicado, mas a pessoa ainda consegue se colocar mais em problemas porque tem alguma coisa que ela deseja e que ela consegue ainda obter, sabe? Percebe que é aquela pessoa que enquanto tá conseguindo um prazer aqui, tá indo, né? E tem poder para conquistar, para conseguir. E qual que é o problema de quando você vai muito pelos sentimentos e pelo desejo? Quando você conquista algo, você já tá buscando outra coisa, né? Como eu falei, o rei de copas ele não é lá o melhor em manter esse poder da maneira mais inteligente possível. O rei de ouros e o rei de espadas, eles olham o que eles têm ali, eles tendem a manter um pouquinho mais. Por isso que o rei de espadas, eu conversei lá, ele é muito esperto, gente. Ele leva você na lábia, porque ele tem esse poder, ele usa de maneira racional. Esse aqui já é um pouquinho mais, como é que eu vou dizer? Mais fácil de pegar, sabe? Mas basicamente é isso, gente. Se você tiver alguma dúvida, deixa aqui nos comentários. Agora tem a série de vídeos respondendo perguntas de vocês. Essas perguntas podem ir para o próximo vídeo da série. Eu espero que você tenha gostado da Corte de Copas, que tenha trazido clarificações sobre essa corte para você. Espero ver você no próximo vídeo, tá bem? Que o Divino te abençoe muito, muito, muito. Eu agradeço demais por você ter ficado comigo até aqui. Até mais!